Bom, vamos conversar com o Elton, tentar esclarecer, ouvir a versão dele, todo mundo vai conversar e depois a gente entra mais diretamente dentro do campo, já que o Elton já tem um contrato assinado com o Audax, mas vai jogar pelo Grêmio Osasco e não vai disputar o Paulista, né? Vai ficar o Grêmio Osasco é A3, né? A3. A3, ele vai jogar na A3, mas de qualquer maneira já tem a vida dele em termos profissionais resolvidas. Elton, o que você pode falar de tudo que aconteceu? O Brasil inteiro está te vendo, Jundiaí especialmente, né? Onde tudo aconteceu. O que você pode dizer? O que houve exatamente? Bom, eu tinha um sonho de criança, tenho, né? Graças a Deus o Vampeta, ele pôde me ajudar a retomar a minha carreira. Tive uma atitude equivocada perante aquilo que eu queria realizar na minha vida, em prol de ajudar meus familiares e amigos, e acabei tomando decisões que afetou não só na minha vida, mas na vida de muitos outros atletas e comissão e clube e torcedores. Infelizmente, acabei magoando muitas pessoas, principalmente torcedores de Jundiaí, e queria pedir perdão a todos eles, me retratar por onde eu estou passando. Eu estou pedindo perdão porque eu tenho uma dívida com aquele povo. Queria pedir perdão aos meus amigos e companheiros, porque só quem estava lá sabe o quanto a gente ralou, o quanto a gente trabalhou. Eu não medi, eu não tive dimensão do equívoco que eu estava cometendo, e quando a bomba explodiu, eu realmente fiquei assustado. Não estava acostumado a ter minha imagem assim exposta a tantas redes sociais e meios de comunicação, e queria pedir perdão a eles e principalmente também ao treinador Humberto, que esteve me acompanhando, me ajudou na minha carreira. E é isso, queria pedir perdão a todos eles, mas colocando também uma pedra em cima disso, porque se a gente começa a ficar enfatizando e batendo nessa tecla, acaba machucando mais ainda. Então, para não ter que ficar remoendo essa dor, essa angústia, eu queria estar botando um ponto final nessa história e abrindo um novo capítulo na minha vida, que agora é nessa oportunidade que o Vampeta me deu. Não vai ser ainda assim, porque provavelmente você será suspenso, né? Pelo menos por um período, tudo indica. Mas, enfim, eu entendo o que você quer dizer. Segue, porque não dá para você voltar atrás no que você fez. Alberto, vamos conversar, todos nós, né? Começando com o nosso mestre Alberto Helena Júnior. Bom, eu acho o caso desse menino um exemplo do que é a vida, a história do brasileiro, da grande maioria, a imensa maioria dos jovens brasileiros da periferia, dessas zonas pobres e miseráveis deste país, que são a imensa maioria dos brasileiros. Eles só têm um caminho a seguir, o futebol, que é para sair desse ciclo vicioso de gerações e gerações e gerações de pobreza, miséria, falta de educação, falta de recurso, enfim. Numa sociedade que bate de manhã até de noite, nas pessoas, tentando vender coisas novas, produtos de todo tipo, sem parar, renovado, cada vez mais caro. O sujeito no Brasil nasce e ele só fica pensando o seguinte: bom, como é que eu vou ganhar dinheiro para poder satisfazer toda essa minha necessidade, que é todo dia bombardeado pela tal sociedade de consumo. Aí nessa busca, o cara olha em volta dele, aí ele vê corrupção por todo lado. Aí o cara vê o sujeito pisando no outro para obter mais. Assim, eu também vou nessa. Eu vou arrumar o meu cantinho aqui. Sei lá, vou falsificar o documento, porque eu não estou matando ninguém, não estou roubando de ninguém, mas estou criando uma oportunidade para mim, para eu poder sair desse lugar, dessa coisa
viciosa em que eu me encontro meu avô, meu pai, meu avô, meu bisavô, vai até lá a senzala, né? Começa lá. E aí ele diz assim, eu vou fazer esse negócio. Está errado? Claro que está errado. É contra a lei? É contra a lei, precisa pagar por isso. Porque uma sociedade democrática, ela sobrevive em cima do Estado de Direito. Precisa ter as leis e as leis precisam ser cumpridas. Infringiu a lei, tem que pagar por isso. Mas é uma situação realmente dolorosa numa sociedade em que as distâncias, a injustiça é cada vez mais flagrante. Você vai do bilionário àquela massa de miseráveis. Nós temos 40 Sendo que o milionário é o bilionários. Eike Batista, né? É. Um bandido. Bandido, Um bandido ladrão, gigantesco e consciente safado. do que era bandido. Exatamente. Se você for Esse é o bandido que pegaram, claro. Não, Está cheio de bandidos sendo chamado de doutor. Tá Nossa lotado. Senhora. Muitos que ainda não apareceram. Excelência, então, nossa. Nossa Senhora. Então aí, sabe, também pegar o rapaz aí e malhar como sendo grande exemplo, sobretudo que nós sabemos que nessa categoria de juniores aí, esse negócio de gato olha, precisa soltar cachorro para pegar os gatos, tudo que tem lá, porque é muito. Nós sabemos que tem. Não podemos provar, mas sabemos que tem. E aí ele está servindo como exemplo, como bode expiatório, e tem que pagar por isso, porque realmente cometeu uma infração e, como tal, deve pagar. Mas que a pena não seja pena de morte, viu? Legal. Chico Lang, você quer perguntar para o Elton? Não, eu primeiro queria lamentar, né, tudo isso que aconteceu. Eu acho que o Vampeta está te dando uma oportunidade. Você deve pegar essa oportunidade com unhas e dentes. Porque se eu fosse o Vampeta, eu não estava dando essa oportunidade para você. Eu estava dando essa oportunidade para os companheiros que você prejudicou no Paulista. Que ficaram com a decisão engasgada na garganta por causa de um ato irresponsável da sua parte. E eu vejo que você é um bom menino. Eu olho nos seus olhos e vejo que você não é bandido. Eu vejo que você não tem maldade no seu olhar. Você não é o sangue ruim, né? Como a gente conhece muitos por aí, né? Eu principalmente, que ando muito na periferia, conheço muito sangue ruim. E você não tem esse olhar, você não é. Você foi vítima de uma circunstância social, como disse o Alberto Helena. Só que eu quero que você esteja bem consciente. Eu acho que você prejudicou uma cidade, você prejudicou seus companheiros. É uma dívida que, como você sonha, eles todos sonhavam também. Então eu acho que isso está feito e você vai ter que responder na lei esportiva, né? E vai ter que responder na lei judicial. Concordo com o mestre Alberto Helena, não é caso de pena de morte, mas que fique claro que você errou e você prejudicou muita gente. Então eu acho que... Só um detalhe que eu... Isso tem que ficar muito bem claro na sua cabeça. Porque eu acho que ele já caiu a ficha disso, não caiu? Olha, você viu que o mestre Alberto falou, e ele falou que isso vem lá da senzala. Você é negro, você sabe que o nosso país, há 4 séculos, escravizava a sua raça, trazia negros da África para cá. E todo país que fazia isso, nos Estados Unidos também, vários países da América Latina, tem problemas graves sociais, porque embora a gente tenha tido a proclamação da República, né, os problemas de lá só se acumularam, né, e a sua geração hoje paga por aquilo lá de 5, 6 séculos atrás. A história, infelizmente, ela tem uma herança, né, e às vezes essa herança é maldita e você tem que carregar. Eu acho que a tua luta até vai servir de exemplo para os negros do Brasil, que não cometam mais erros assim e que ajam naturalmente, normalmente, como tem que se agir. Mas eu acho que você reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradeça o Vampeta que está te estendendo a mão, agarre essa oportunidade com unhas e dentes,
e prometa para você mesmo que você nunca mais vai pensar em fazer uma coisa fora da lei. Que agir fora da lei, você prejudica você, prejudica os outros, prejudica todo o sistema democrático que a minha geração, essa geração toda aqui, e a do mestre Alberto, eu só queria dizer lutou muito para conseguir essas liberdades democráticas. E às vezes isso atrapalha. Mas é isso que eu queria te dizer. Boa sorte, segue a tua vida e se prepare para as punições. Vanderlei, pergunta para o Elton. Bom, eu primeiro queria dizer que ele vai ser punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, vai responder na esfera criminal, né? Ele falsificou a documentação, ele frustrou 400 mil pessoas de Jundiaí. Tudo isso é um fato, tudo isso aconteceu. Ele frustrou jovens que cumpriram as regras e que estavam dentro da idade determinada pela competição, que sonhavam mais alto, e realmente ele fez algo gravíssimo, na minha opinião. Claro que não é pena de morte, claro que ele vai cumprir o período que a federação determinar, vai cumprir a decisão da justiça, a justiça criminal, que será uma pena, pelo que a gente sabe, uma pena leve. A coisa vai passar, vai virar a página, mas a gente não pode, em hipótese alguma, minimizar o que ele fez, porque ele era ídolo. Ele foi quase carregado nos braços lá em Jundiaí. E ele traiu milhares de pessoas. Então fez algo gravíssimo, para deixar muito claro a minha opinião. A pergunta que eu queria fazer para ele é exatamente sobre quando ele decidiu fazer isso. Em que momento ele decidiu? Foi no Rio de Janeiro? Foi aqui em São Paulo? Aquela pessoa que foi anunciada como presa, está presa, mas quando ele decidiu fazer essa trambicagem, essa pessoa estava solta. Já se sabe que não é parente dele, que não é primo dele, é uma pessoa próxima da família, mas não é primo dele. Então eu queria saber em que momento você decidiu, vou fazer uma trambicagem para poder, enfim, participar de alguma competição com mais competência. Em que momento e quando foi isso? Eu decidi tomar essa decisão quando uma vez minha mãe chegou do serviço e falou que foi agredida verbalmente pelo patrão dela e não tinha como se defender, porque se ela se pronunciasse, ela ia acabar sendo demitida. E a gente estava passando por uma situação complicada. E eu fui tomado ali naquele momento de uma raiva, de uma ira, e acabei tomando essa decisão. E a gente estava no Rio, eu estava no Rio ainda, e quando eu saí para seguir essa carreira, eu já tinha feito. Então, assim, algumas circunstâncias me influenciaram a tomar essa decisão equivocada. Em algum momento você pensou em voltar? Tipo assim, bom, eu já fiz isso, mas agora eu vou revelar quem eu sou e qual é a idade que eu tenho? Ou não? Ou se alguém não entrega essa falsificação, a coisa está rolando até hoje? Então, eu tive a oportunidade de falar a verdade um jogo antes um dia antes da semifinal. Houve uma reunião onde os diretores e treinadores me colocaram sobre a mesa e perguntou sobre o fato ocorrido. E eu me omiti e não falei a verdade, até porque eu senti que se naquele momento eu revelasse tudo, eu ia acabar me prejudicando, como eu me prejudiquei, mas eu acho que eu iria me prejudicar mais ainda, porque não teria alguém ao meu favor e eu estaria sozinho. Então eu me omiti, mas desde o momento que eu saí da minha casa, com essa atitude que eu tomei, eu sempre pensei em querer jogar com o meu nome, com a minha idade, mas assim, não naquele momento eu não falei a verdade por medo mesmo, por omissão e por covardia, mas eu sempre pensei em me entregar e
e fala toda a verdade. Godoy. Você fica imaginando agora, você, garoto, que age corretamente, segue as orientações da sua família, diante de todas as dificuldades, que tem um sonho na vida de jogar bola, jogar futebol, age corretamente, disciplinadamente, passa dificuldades, não tem o que comer, não tem aonde ir, não tem como ir, sente vontade das coisas, não pode comprar, mas também não rouba, né? Esse rapaz poderia ter pego uma arma e resolvido a questão momentânea de dar à mãe dele uma condição melhor de vida. Preferiu pegar uma cédula de identidade de outra pessoa. Qual a diferença do crime desse rapaz para o crime que o Sérgio Cabral cometeu? Padilha está envolvido agora, ministro lá, está lá do lado do Temer, está envolvido num escândalo lá no Mato Grosso, se eu não me engano. Gedel Vieira Lima caiu envolvido também no escândalo de benefício próprio. Qual a diferença? Ike Batista, ai que dor, até que enfim encontrei alguém que está pior do que eu. Ike Batista, mentira que ele está pior do que eu, ele tem coisa escondida. Então qual a diferença do crime que esse rapaz cometeu? Usou a cédula de identidade de outra pessoa para realizar o sonho. Agora, não é não dá para ficar muito indignado. Você que faz tudo corretinho não tem a chance de ser jogador de futebol. Quantos garotos foram prejudicados pela atitude desse rapaz? Hoje ele está com um contrato, vai ter contrato assinado. Quer dizer, aquele que agiu errado está se beneficiando. Você que ficou pelo caminho agindo corretamente não vai ter oportunidade. Será que o Audax, através do Vampeta, vai dar uma chance para você? Quantos ele prejudicou e hoje ele está tendo a oportunidade de ser jogador, honestamente falando, de ser jogador. Será que o desvio de caráter dele vai fazer com que ele um dia rejeite uma proposta de suborno, rejeite uma proposta, se for oferecido uma condição de se dopar para se beneficiar e conseguir um rendimento a mais? Isso é desvio de caráter. Já pensou se todo mundo que sente necessidade e vontade de conseguir as coisas, conquistar as coisas, sair cometendo crime? Independentemente da origem, se foi na senzala ou se foi num berço de ouro? Que me consta, Sérgio Cabral tinha berço de ouro. Então está no caráter da pessoa. Ele mostrou que tem um desvio de caráter, prejudicando você que agiu corretamente. Então, até que ponto você que age corretamente não vai conseguir ser jogador de futebol e nem participar de um programa de televisão? Faça uma sacanagem, cometa um crime que você aparecerá. Vale a pena? Vai valer a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Esse rapaz vai ficar marcado pro resto da vida. Talvez agora, na hora que ele tem que ser ele, jogar bola com quem tem a idade dele, o potencial dele, ele não vire nada. Tomara que, se não virar nada como jogador, também não vire um bandido de mão armada. Que ele tire a lição disso, que ele tenha coragem, como ele disse, eu ouvi ele falando, que está sendo um homem de assumir, que ele tenha coragem de ir lá em Jundiaí e pedir perdão para todo mundo que ele prejudicou lá em Jundiaí. Aí vai ser homem mesmo. Aí vai ser macho de bater no peito e falar, estou aqui pedindo perdão. E vocês de Jundiaí, perdoem. Não é dar a face ou ser religioso ou cristão, não. É perdoar para dar uma chance de vida, de oportunidade na vida para a pessoa ser decente. Ainda dá tempo, ele tem 22 anos, tem tempo ainda de ser um cara, um cidadão decente, honesto e vencer na vida através da honestidade. Então, não tenha mágoa além do que já passou de raiva não, viu, Jundiaí? Tem muita coisa pior nesse mundo e vocês são eleitores de Jundiaí, sabem do que eu estou falando. Que você consiga ser decente daqui para frente, Elton. Elton, você consiga ser decente daqui para frente, porque todos nós temos muito desejo e muita vontade, e nem todos realizam os desejos, e nem todos também viram safados ou agem de uma maneira irregular, tá? Que você consiga ser um cidadão decente. A propósito dessa questão do prejuízo que ele provocou para o paulista, que é inegável, eu sempre tive uma posição muito clara com relação a essas infrações no futebol. Uma coisa é o que ocorre dentro do campo. Essas infrações devem ser punidas dentro do campo.
tomando ponto do time, etc. e tal. Agora, as questões burocráticas, administrativas, elas devem ser decididas fora do campo. O Paulista não ganhou o direito de disputar a final da Copinha por causa da presença do Elton. Ganhou porque o time era bom, jogou e mereceu chegar àquela posição dentro do campo, honestamente dentro do campo. E engrossar o o Corinthians. Paulista não participou do imbróglio. Ele não foi cúmplice da atitude do rapaz. Foi ele sozinho que tomou essa decisão e enganou, inclusive, o clube. Então o clube não pode pagar por isso. Mas não pagou. Porque senão ele seria suspenso por 5 anos. Sim, mas... A norma eles minimizaram, o minimizaram menino seria suspenso como foi, fora daquela competição, e aí pegaria 5 anos. Eles minimizaram, Alberto, eles minimizaram em função desse argumento que você está dando, de que ele era... O Paulista foi vítima, não tinha informação. Então eles minimizaram. Mas não pode desvincular. Sim. Porque senão... vira uma esculhambação. Não, precisa porque desvincular... mantém um resultado no campo, corta só uma cabeça e a vida segue. A chance de diminuir a trambicagem é sempre vincular. Você fez bobagem, teu time dança. Não é isso. É isso que tem que acontecer sempre, não pode mudar isso. Isso é o que acontece, é o que não deveria acontecer. Que deveria haver uma diferença, aquela história do... O sujeito não está inscrito lá na CBF, porque na segunda-feira a CBF fechou, não apareceu, não. Aí o clube paga por isso. Não. O que é administrativo é administrativo. Paga multa, pode até o clube ser suspenso por 10 anos, mas o que ele conquistou no campo valeu no campo. Gente, é só o seguinte, nós vamos seguir com o programa, tem pergunta do telespectador, é claro. Algumas coisas, tudo que foi dito aqui, ok. Ninguém contesta, nem o Elton. Ele colocava com a cabeça, ok, o que o Godoy falou, não dá para mudar, o Chico Vanderlei, ele é todo ok, perfeito. A única coisa é que, no momento que ele fala, eu tive a coragem de assumir, é verdade. O que mais tem no futebol brasileiro é bandido. Principalmente nos clubes. O Paulista de Jundiaí já teve um monte de confusão. O Paulista foi campeão da Copa do Brasil e hoje está aí, jogado nas traças. Está devendo para um monte de jogador. Não só o Paulista, de um modo geral. Os clubes de futebol brasileiro, 95% deles não cumprem nada. E 5% eu estou sendo bondoso demais. Não sei se tem tudo isso. Então eu acho pesado demais jogar tudo em cima do garoto. Que tem a culpa dele, ok. Mas você está no meio onde... E outra coisa... Duvido que tinha algum time na Copa São Paulo que não tinha gato. Todos tinham. Ele foi o que descobriram. A Copa São Paulo é um campeonato de gatos, é um campeonato de empresários que armam os esquemas, inclusive a maneira como os times são escolhidos é através de esquemas, não é uma coisa técnica. Então, sabe, você está no bolo ali, não defende, aí o Godoy falou, ok, não defende. Mas todos os males, ele é um mal menor. Embora seja um mal, mas é um mal menor. No meio do futebol, onde o presidente da CBF é Marco Polo Del Nero, o anterior era Ricardo Teixeira, o João Avelange, Marinho que está preso, o João Avelange presidente da FIFA, o Blatter presidente da FIFA, quer dizer, um antro de bandidos. E um garoto desse não pode, mas olha, é um grãozinho de areia perto do mar de corrupção que é o futebol. É um grãozinho de areia. Eu acho só que é uma generalização perigosa. 120 clubes, você não pode falar que todos eles têm gatos. Tá bom, 95%. Bom, aí é a opinião sua. Tá bom. Eu não acho isso. Eu acho que existem outros gatos. A seleção brasileira cansou de ganhar campeonato sub-20 com um gato. Eu acho que existem outros casos num mar desse de 120 clubes com tantos atletas importantes. E a seleção brasileira? Que vira e mexe ganhou título com gato. Eu acho que deve ter mais casos. Mas eu acho que tem muita gente. Carlos Alberto, Hiroshi, Anailson, tudo jogador de seleção. Eu acho que a imensa maioria
está cumprindo as regras. Eu não acho. Acho que a imensa maioria Eu não acho. está. Vamos colocar aqui, nós temos mensagens chegando da cidade de Jundiaí, que tem gente indignada aqui, como o Daniel Maniquinho diz que está indignado que ele está no programa, que a gente deu espaço para o Elton aqui no programa, que a gente devia ter chamado todos os outros jogadores do clube e o técnico para estar aqui no programa. Então essa e outras mensagens nós temos aqui. Mas também nós temos outras mensagens de outras pessoas dizendo o seguinte: o Elton pegou um papel e tentou realmente ter uma vida melhor. Quantas outras pessoas já sentaram aqui no Mesa Redonda, dirigentes de clubes ou outros convidados, pais de jogadores que tiveram metidos em transações duvidosas que estão sendo investigados pela polícia, e os nossos comentaristas não foram tão contundentes assim quando fizeram uma pergunta ou quando fizeram uma colocação. Então o Elton está vindo aqui, ele está mostrando a cara dele, está colocando a cara dele aqui, está se expondo. Teve uma chance no Audax, está tendo agora com o Vampeta, e o Vampeta disse, não é que ele está tendo um contrato milionário, ele está tendo uma chance como outros 30 jogadores de mostrar futebol. Se ele jogar bem, muito que bem, ele vai ter um futuro no futebol e de repente poderá futuramente recompensar o Paulista de Jundiaí. Quem sabe ele não volta lá, ele não se torna um super nome do futebol e volta para jogar no Paulista de Jundiaí de graça. Por exemplo, uma temporada, vai que ele se torna um grande nome e ele recompensa o time, porque o mundo dá voltas. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então são várias mensagens chegando aqui no Mesa Redonda. E o Elton, ele está tendo a coragem de vir aqui e mostrar a cara dele. E isso tem que ser levado em consideração. Ele vai pagar na esfera criminal, vai pagar na esfera desportiva e vai ter a oportunidade dele como jogador de futebol. Porque ele não é justo o sonho dele ser tolhido. Porque ele cometeu... Tem jogador que é tão covarde que não tem coragem de vir quando o time perde. O menino veio numa situação dessa. Vamos lá, Michele, claro. Perguntas para o Elton? Sim, Elton. Então, Elton, se você está aqui, tem esse espaço aqui no Mesa Redonda e a gente quer saber, os nossos telespectadores querem saber um pouco mais da sua história, né? Primeiro, como que foi a sua infância? De onde você é lá no Rio de Janeiro, de que comunidade, onde você mora, né? Como que é a sua família? E a gente quer saber um pouquinho, você comentou na entrevista à Rádio Jovem Pan sobre o sistema, né? Que você poderia ter entrado no sistema do tráfico, da droga, do roubo, que você vivenciou isso muito perto de você, que você tem amigos, tem colegas ali onde você mora, você poderia ter ido por esse lado e você quis ir atrás do seu sonho, e você tem que ir atrás do seu sonho e você vai ter sucesso no seu sonho, meu amigo, porque você tem 22 anos de idade, você ainda é um bebê. Claro, cometeu um erro, gente, ele vai pagar, ninguém está dizendo que ele não vai pagar, ele vai pagar a cesta básica, porque é detenção de 3 meses a 1 ano, o Código Penal é o que está escrito, falsa identidade, tá? Se não for um crime mais grave, que é o caso dele. Então, Elton, conta pra gente a sua história. Como que foi a sua infância no Rio de Janeiro e de onde exatamente você é no Rio? Eu sou de São Gonçalo, Jardim Catarina, sou do bairro de Jardim Catarina. Assim, eu não tenho o que reclamar da minha infância porque minha mãe e meu pai sempre procurou dar o melhor pra mim dentro das condições dele. De repente, pra muitos não foi o melhor, mas pra mim foi, porque eu sei que da onde eu vim, e o que eles fizeram por mim foi sacrificante demais para eles, hoje eu reconheço isso. E reconhecia quando era mais novo. Assim, tem pessoas, amigos meus, que escolheram o que estava mais próximo deles. Eu poderia ser um deles, poderia. Mas quem vem de baixo também se transforma no que ele bem quiser. Eu vim de baixo querer me transformar num jogador. Usei o meu errado, equivocado, mas a minha intenção sempre foi de ajudar. A minha família e meus amigos. Como que você entrou no futebol, Elton? Como que você conseguiu entrar? Foi agora que você entrou no futebol ou já desde pequeno? Assim, sempre joguei bola na rua, sempre não tive uma base como os demais jogadores tiveram, de ter uma categoria sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Se eu tive uma base, minha base foi na rua, no asfalto, no campeonato de favela. Sempre joguei assim. Procurei fazer teste em alguns clubes, mas não tive oportunidade. E assim, se lá no Catarina, quem conhece sabe, não tem necessidade de fazer nenhum sensacionalismo, mas de 5 jovens que nascem, 4 já está fadada a ser alguma coisa ruim. Mas como meu amigo ali se pronunciou, se todo mundo que passasse por uma situação ruim
ela quisesse cometer um crime, o Brasil estaria muito pior que está. Então, assim, procurei não escolher o que estava mais próximo de mim, errei. Não estou aqui para amenizar, eu estou aqui para assumir, na verdade, porque a vítima não sou eu, a vítima são os meus colegas de time que não tiveram a oportunidade de jogar uma final. A vítima é o treinador Humberto, que teve um trabalho excelente, que independente do meu erro, ele apresentou uma proposta de trabalho excelente, porque nós tomamos 2 gols num campeonato onde é muito pesado, o professor Dá sabe. Então, assim, minha infância foi, na medida do possível, ela foi boa. Seu pai faz o quê? Meu pai é pintor de automóveis, minha mãe é caixa de supermercado. Legal, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã por parte de pai, mais nova. Tenho 2 irmãos de consideração. Você pretende pedir pessoalmente desculpas aos seus colegas jogadores e ao treinador? Claro, Mas como você se sente? Você tem medo? Você está com medo de ir até lá? Não, eu não estou com medo. Eu não estou com medo porque quando eu menti, eu não tive medo. Claro, tive medo. Eu fui egoísta ao ponto de ter medo para não me prejudicar. Então, eu tenho que ser homem e assumir e pedir desculpa a eles pessoalmente. Porque na hora de mentir, eu menti pessoalmente. Então, eu quero ter a mesma oportunidade de pedir desculpa, me retratar. Você falou uma coisa que me deu até uma ideia. Se Deus quiser, Ele me abençoando na minha trajetória agora, iniciando no Grêmio Osasco, e se daqui para frente eu engrenar e me formar um grande jogador de futebol, eu quero voltar em Jundiaí, se eles me aceitarem. Por um preço, não. Mas pela dívida que eu tenho. Legal. Eu sei que eu tenho uma dívida com aquele pessoal. E independente de qualquer coisa, se eu puder fazer alguma coisa para poder ajudar aquele povo, eu trazer um pouquinho de esperança, porque, querendo ou não, Jundiaí estava triste, estava morto, os torcedores estavam mortos, essa é a verdade. Eu assisti os jogos de profissionais antes de começar a taça, não dava mais de 200 pessoas. E depois que começou a Taça São Paulo, a gente chegou a mais ou menos 13 mil pessoas no estádio. Então, assim, isso foi um marco. Eu vivi os momentos mais felizes da minha vida foi naquele clube. E se eu puder ajudar e eles me aceitarem, de certa forma, eu vou querer ajudar. Porque da onde eu vim e como eu fui criado, quando a gente comete um erro, a gente repara, a gente procura reparar. Eu, pela segunda vez, estou conversando com o Elton. E nas 2 oportunidades, a mesma pergunta. Quem fez? Foi você? Foi eu. Assumiu tudo. Cá entre nós, vocês acham que foi? Não, né? Só que esse desvio de caráter que o Godoy estou, por um lado, ok. Por outro lado, ele tem uma personalidade que impede que ele seja dedo duro, delator, alcagueta, que hoje no Brasil é valorizado, dá até diminuição de pena. Essa é uma característica importante, é uma personalidade forte. Você não ser dedo duro, você assumir o que você faz, mesmo que os outros façam. Isso é uma demonstração de hombridade, você encarar sozinho aquilo que outros fizeram. Seria muito bom também que os indignados, dirigentes, que eles também começassem a pagar os salários das pessoas. Tem muita família passando fome porque clubes de futebol não pagam os salários em dia. Eduardo Batista, os nossos telespectadores querem saber de você, né, que está vivendo aí o dia a dia do mundo da bola, a sua opinião sobre essa situação do Elton. E o que você achou disso tudo que aconteceu? E se você teria um rapaz da situação dele jogando no seu time, ou se você acha que ele deveria ser banido de uma vez por todas do futebol e enfim, a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu. O caso dele não é um caso raro, não é um caso único, né? Quando eu virei preparador físico, quando eu entrei para as comissões técnicas, a minha origem foi na base, e a gente vê muito caso, a gente escuta muitos casos que são às vezes abafados e são afastados do clube, né? E o futebol é uma fábrica de sonhos, né? É uma fábrica de sonhos, meninos simples que tentam buscar um espaço ao sol, ver ali na televisão os jogadores com carrão, com tudo de bom, e às vezes as escolhas são erradas. O que eu peço é que o Papai do Céu abençoe ele,
né, independente dele ser jogador ou não, de dar certo ou não, que Deus ponha ele, né, no caminho certo, se não virar jogador, né, que seja homem como foi aqui hoje, assumindo o erro, né, e tocando a sua vida para frente, né, que também não é só futebol, né, se não der certo no futebol, tem outras coisas para fazer. Acho que o Vampeta deveria te dar um apoio, não só para você treinar, eu não sei se você já estudou, se você tem, te botar numa escola, quem sabe financiar uma faculdade, né, eu acho que estender a mão, dando para botar um time, eu acho que não é isso, né, o que falta é um pouquinho, a gente acompanha essa base, falta um pouquinho Deus, falta um pouquinho educação, né, muita gente se preocupando em virar jogador, eu escuto pais falar isso, né, e abandona estudos, então é um problema sério, né, e a gente tem que estar atento, e ele já se arrependeu, né, vai pagar por isso, e eu peço para que Deus abençoe sua vida e da sua família. Qual é o seu grau de estudo, Elton? Não, concluí, eu fiz ensino médio, concluí. Só não fiz ensino superior, mas indiretamente o Vampeta me ajudou, porque se ele me dá a oportunidade de estar tendo um emprego, eu na minha consciência eu tenho que estudar, eu tenho que refletir sobre isso, porque também não posso colocar o Vampeta como Deus e como responsável de tudo aquilo que eu fiz. Então, indiretamente, ele me ajudou. Se ele me ajudou a me dar um emprego, eu tenho que ter a consciência de que eu posso usar aquele dinheiro para me poder estudar. E do que você gosta? Medicina? Eu gosto de educação física. Educação física? Legal. Então, como é você como jogador de futebol? Qual é a sua característica? Eu confesso que eu não vi os jogos, né? Eu nunca te vi jogando. Conta um pouquinho qual é a sua característica como jogador. Sim. O professor Humberto, ele sempre destacou a minha velocidade. Ele fala que eu sou um zagueiro rápido. Sou canhoto, que ele fala também que um atleta da perna esquerda, que é canhoto, ele tem vamos dizer assim, uma facilidade de pegar as coisas e é um pouco mais valorizado, porque são poucos. A facilidade de entender as coisas, e também ele sempre enfatizou também a minha vontade de querer treinar, de querer chegar. Eu sempre quis treinar mais, sempre quis fazer mais. Ele às vezes até brigava comigo, porque às vezes ele falava que muita água mata a planta. Mas eu sempre queria, porque eu sabia das minhas deficiências, sei das minhas deficiências, e queria minimizá-las o mais rápido possível. E você é bom de bola alta, como zagueiro, porque você é grandão, né? Ele é alto, né? Alto pra caramba. Você tem boa impulsão? Eu tenho boa impulsão. Nas bolas aéreas, nosso time foi bem eficiente. Tem gás para ir fazer gol lá e voltar? Tenho. Tem que ter. Hoje em dia, o jogador que não está bem de perna, ele não joga. Não tem como enganar mais. Isso aí é negumina. Sabe o que é negumina? Não. É uma ancestralidade. Nego de canela fina, é rápido, comprido, esticado. É rápido, é bom de samba também. É bom de samba. Agora me diga uma coisa, você erra muito passe, como é que é esse negócio? Porque o paulista, eu tenho uma tese. Eu sei que deu toda essa confusão, mas se o Paulista chegasse na final com o Corinthians, ia dar problema para o Corinthians. Porque o Paulista era um bom time. E vocês tinham uma saída de bola muito rápida. E chegavam não faziam tantos gols quanto o Corinthians, mas era um time bem articulado. E onde você se encaixava aí? Na saída de bola? Na entrega de bola certa? Como é que você se encaixava aí? Então, a proposta do professor Humberto era o seguinte. Nosso time era um time que marcava. A nossa marcação, ela não começava apenas no sistema defensivo. O segredo da nossa marcação era que todos marcassem, todos se comprometessem a marcar. E isso teve resultado, porque nós tomamos só 2 gols em um campeonato tão competitivo. E, assim, nós tínhamos a saída rápida. O nosso goleiro Enzo, ele é muito bom com os pés e tem uma reposição muito boa. Então, quando a gente procurava roubar a bola, a gente procurava sair do setor o mais rápido possível e abrir os extremos para que a gente pudesse ganhar campo e atacar com mais velocidade.
Eduardo, a gente ouve o Elton falando do Humberto e nota-se que é uma maneira moderna de jogar futebol. Eu acompanhei o Paulista, né? Quando começou a despontar, era um time invicto, ganharam todas, né? Não foi isso? Foi. Eu comecei a acompanhar um pouquinho, tinha uma saída de bola boa, bola no chão, né? Tinha essa proposta boa de jogo. O Humberto fez um grande trabalho e se vai para a final ia endurecer para o Corinthians, porque esse mesmo Batatais ganhar de 4-1, não foi? 5-1. 5-1, né? Eu assisti, né? E o Batatais foi envolvido pelo Paulista, né? Era uma equipe que bem postada defensivamente e ofensivamente propunha o jogo com qualidade. Quem é o Humberto? Quem é esse rapaz? Sabe, Godoy? É o técnico. Não, sim. Quem é ele? É um ex-jogador? Eu realmente não conheço. Aquele dia que o Alberto falou, Humberto, ele falando Humberto, eu acho que eu sei quem é o Humberto que jogava bola e estava técnico em Goiás, em Goiânia, andando, estava sendo técnico por lá. Mas o Elton que pode explicar melhor quem é o Humberto. Eu vi a imagem dele só na lateral do campo. Ele é jovem? Jovem. Seria um técnico dessa geração de nova. Dessa geração nova. Porque, pelo que o Elton está falando, é um cara que está bem por dentro do que se usa no futebol hoje. Na Ponte Preta teve um Humberto, meio campista. Não é Humberto Popai, né? Então, e aí eu fiquei naquela, eu falei, que Humberto eu que também é imaginei, mas não não é. consegui identificar. O Elton pode identificar ele melhor pra gente. Eu ouvi uma entrevista dele, achei um cara muito articulado, viu? Ele estava inclusive respondendo, acho que na Jovem Pan com vocês. Perfeito. O Humberto, ele foi jogador do Paulista de Jundiaí também, conquistou muitos títulos lá, foi criado lá, saiu para alguns times, jogou no Guarani, se eu não me engano também, jogou de volante. E é um treinador que está procurando se atualizar a esse mundo moderno aí do futebol. É um treinador que apresenta propostas interessantes, propostas essas que faz o time andar positivamente e progredir, independente do time que pegue, sendo ele de grande ou pequena expressão, porque ele sempre prioriza o respeito. Ele até nos ensinou, junto à comissão, dentro do campeonato, que respeito significa olhar outra vez, né? Uma das dos significados. Então ele sempre priorizava isso pra gente. Respeitar, olhar outra vez, marcar individualmente, não deixar espaço. O que é olhar outra vez? Olhar outra vez vamos colocar um exemplo bem simples. Um escanteio, movimentação dentro da nossa área, e tá marcando o jogador homem a homem e de repente na bola deixar ele escapar. Então a gente sempre olhava outra vez, sempre procurava estar perto. Inteligente. Legal, Humberto, bem-vindo, viu? Nossa. Qual o maior atacante que você viu jogar, Elton? Você que é zagueiro. O maior atacante que eu vi jogar foi o Ronaldo. Ronaldo, acho que era... Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno. E o que você pensa do Gabriel Jesus? Gabriel Jesus, ele fez um jogo festivo lá no Jaime Sintra, lá em Jundiaí, amigos de Romário contra amigos de Nenê. O Gabriel Jesus, uns 20 minutos do primeiro tempo, ele já tinha dado 8 tiros. Ele leva a brincadeira a sério mesmo. Eu acho que aquele moleque treinando deve ser... Ele é muito concentrado. Ele não brinca. Você jogou nesse jogo? Não joguei, só estava assistindo. Mas ele é diferente. Ele realmente é diferente. Elton, eu quero te agradecer. Você tomou porrada, você respondeu, você se colocou. Eu não estou aqui para julgar quem quer que seja, eu só desejo que você seja muito feliz no seu trabalho, que você consiga realizar os seus sonhos. Parabéns ao Vampeta por ter dado uma oportunidade a alguém que iria desaparecer do futebol. Você não teria mais nenhuma chance, você seria marcado para o resto da vida, até vai ficar mais com chance de trabalhar, você pode responder em campo. Como disse o Eduardo, que Deus te abençoe, que você consiga acertar tudo e que um dia você vá, dentro da ideia da Michele, jogar lá em Jundiaí, de alguma maneira, tentar minimizar tudo o que aconteceu. Obrigado, Deus te abençoe, boa sorte. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui me expressando e novamente com vocês,
me desculpando e me retratando e botando um ponto final nessa história e virando a página para uma nova etapa, para novas realizações. Muito obrigado.